tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então vamos explicar até aqui o versículo 8. Então vamos lá. Eu quero dizer para você o seguinte: primeiro, a responsabilidade humana. Jeremias, ele foi enviado, amados, por Deus para um povo que estava em condição mais miserável que alguém pode. Eles estavam desviados da fé. E hoje, como é que está o povo? Será que o povo hoje não está desviado da fé? Pense aí. O ministério do profeta Jeremias, queridos, durou 40 anos. Quando ele começou a ser profeta, foi no ano 627 a.C. e foi até o ano de 586 a.C., quando aconteceu a invasão e o cativeiro da Babilônia. Então ele era profeta quando Nabucodonosor entrou e levou o povo cativo. Então, a profecia de Jeremias, nós vamos ver que elas têm advertências a ajudar, o julgamento de Deus a ajudar. Elas levavam o povo, queridos, ao arrependimento e a proclamar as promessas de Deus. Eles haviam perdido a moral, eles estavam comprometidos com a idolatria, só que eles preferiram desprezar a repreensão. E hoje? O que a sociedade está fazendo hoje? O que o mundo está fazendo? Será que o mundo está aceitando as advertências vindo por parte dos profetas de Deus hoje em dia? Veja bem, Deus, ele respeita, a nossa igreja crê, e a maioria das igrejas cristãs crê, que Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano e conserva o direito de ignorá-lo. Por isso que tem gente que ignora Deus e Deus aceita, porque ele dá livre-arbítrio. Olha, está aqui, agora você escolhe, você decide. Então nós cremos nesse chamado livre-arbítrio, certo, amados? Porém, não esconde dele que cada um é responsável pelas consequências, ou seja, Deus respeita o livre-arbítrio, ele fala, respeito, olha, mas a consequência é isso aqui. É que nem você que é mãe, você que é pai, você chama sua filha, o filho conversa, ó, assim, 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 assim. E tem coisa que você, pai e mãe, não vai poder impedir que eles façam ou não. Mas você mostra a eles as consequências. Se eles não ouvem, as consequências vêm. É o que aconteceu aqui com o povo de Israel. O Jeremias, do versículo 1 a 3, nós vemos que ele era filho de um homem chamado Ilquias. E esse homem, querido, ele era sacerdote. Ele morava na cidade chamada Anatote, que ficava na tribo de Benjamim, que era bem próximo ali de Jerusalém. Então, na época de Josué, essa cidade ela foi designada a ser uma cidade sacerdotal. Você pode conferir em Josué, no capítulo 21, versículo 18. Então, o Jeremias, ele era profeta, mas ele também era sacerdote. Deus, quando chamava profeta, era profeta. O profeta, ele tinha que ficar à disposição de Deus. Ele não podia se apegar a nada. Certo? Já o sacerdote era diferente, porque o sacerdote, ele tinha as funções, ele tinha um tempo de trabalho, ele tinha segurança quanto ao sustento no serviço sagrado. Porém, Deus, ele escolheu Jeremias para ser também um profeta de Judá. Então, era função diferente. Sacerdote era uma coisa, profeta era outra. O sacerdote, ele se dedicava à preparação dos ritos, das cerimônias. Ele tinha que ensinar a lei, ele tinha que cuidar do templo. Já o profeta, ele não podia estar preso a nada, pois ele tinha que estar livre para solicitações
de Deus. Porque o profeta, se ele tivesse que confrontar o rei, ele tinha que confrontar. Se ele tivesse que confrontar o sacerdote, ele tinha que confrontar. E o que aconteceu? Porque isso aí traria perseguições, traria crítica, traria rejeição. E foi o que aconteceu com Jeremias. O Jeremias, nós vamos ver que no decorrer do livro dele, que ele foi rejeitado, ele foi ridicularizado, ele foi odiado, ele foi preso, ele foi julgado numa cisterna, ele foi maltratado. Foi um dos profetas mais maltratados que teve, para você ter uma ideia. E nós vemos aí no versículo 4 e 5 a convicção da escolha. Eu quero dizer para você que a pessoa que Deus escolhe para os seus propósitos não é a mais bem preparada intelectual ou fisicamente, mas aquela que mais disposição tem para lhe obedecer e servir. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. Às vezes tem muita gente que critica, porque o padre, ele para ser padre, ele é um teólogo, ele é cheio de estudo. O padre, ele sabe inglês, ele sabe grego, ele sabe hebraico, inglês. Olha, gente, é uma autoridade o padre. Eu sei porque antes o meu sonho era ser padre. Estuda desde criança. Então, devido a isso, muitos ridicularizam pastor, porque nem todo pastor tem a formação, por exemplo, que um sacerdote católico tem, né? Há igrejas evangélicas também que, para ser sacerdote, tem que ter um alto nível. Só, queridos, que Deus, não quer dizer que isso não seja importante, só que a convicção e a escolha de Deus, ele escolhe. Nem sempre são pessoas preparadas intelectualmente ou mesmo fisicamente, não, mas aquela que mais disposição tem para lhe obedecer e servir. Primeira coisa que Deus olha no sacerdote, numa pessoa, se ela tem disposição para obedecer e servir. Você tem disposição para obedecer a Deus? Você tem disposição para servir a Deus? Isto é a primeira coisa que Deus observa numa pessoa que Ele chama, numa pessoa que Ele escolhe. Se ela tem disposição a obedecer, se ela é serva, é a primeira coisa que Deus olha, tá? Depois, no versículo 5, Deus fala com ele assim: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha escolhido você para ser o profeta. Você sabe que no ventre da tua mãe Deus já tinha te escolhido? Tem gente que fica aí perdido, tem gente que fica indeciso, se quer Deus, se quer o diabo, se quer céu, se quer o inferno, o que quer da vida. Mas Deus te ama, sabe que Ele tem planos na sua vida, coloque isso no seu coração, Deus te escolheu. Se Satanás está entristecendo você, se Satanás está te magoando, se Satanás está te machucando, diga para ele: Satanás, eu tenho convicção que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe para ser um servo, uma serva de Deus. Toma essa postura. O versículo 6 e 7, ele fala: Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, como é que vai ser? Então Deus fala para ele: Jeremias, não digas que tu és uma criança, porque quando Deus chamou ele, não, eu não. Você sabe que a maioria das verdadeiras pessoas chamadas por Deus, a primeira coisa que ela fala para Deus é não. E aí eu jejuei um bom tempo para sair de Minas e ir lá para o Ceará, onde conheci lá também a Sueli Andrade. Deus te abençoa. Também hoje ela é uma senhora, mas era uma jovem também do tempo da minha mocidade, a Sueli. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Então ele fala: não diga que eu sou uma menina. Ele respondeu o chamado de Deus com receio. Às vezes Deus tem chamado você e você está receoso, você está receosa. Mas será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que Deus quer que eu seja um diácono, uma diaconisa? Será que Deus quer que eu seja um missionário, um evangelista, um líder de uma escola bíblica, o líder de uma célula?
Deixe Deus usar você. Ah, mas eu já estou velho, né? Ele falava que é criança, tem gente que já fala, eu já estou velho, estou cansado, estou acabado, estou acabada. E Deus fala para ele no versículo 8 e 9, não temas diante deles. O toque de Deus na boca de Jeremias lhe conferiu unção, santidade e autoridade. Está aqui, ó. O versículo 9. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. É a mesma coisa que Deus fez com Isaías. Só que Isaías ele teve uma visão, um anjo saindo como a brasa do altar, como a tenaz, e tocou nos lábios dele. E o Jeremias diz, estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia. Queridos, o versículo 10 fala, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derrubares, para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Saiba que quando Deus te chama, Ele te dá uma autoridade. Descubra qual foi a autoridade que Deus te deu. A Jeremias ele falou, Jeremias, eu te dou poder para você arrancar, mas eu te dou autoridade para você plantar. Eu te dou autoridade para você construir, mas eu te dou autoridade para você arrebentar o que tiver que ser arrebentado. Descubra a autoridade que Deus deu a você. Queridos, às vezes eu tenho uma autoridade, tem o pastor Valdeci que está aí nos acompanhando, às vezes ele tem uma autoridade diferente da minha. É o que Deus fala aqui com Jeremias. Jeremias, a minha autoridade que eu estou te dando é para isso, para isso, para isso e para isso. Mas sabe de uma coisa, todos nós temos autoridade. Às vezes você não é um profeta, não é um pastor, é uma pastora, mas você tem autoridade. Lá no Novo Testamento, Jesus deixou claro, eis que eu te dou poder e autoridade para pisar serpente, escorpião, olha, e sobre todo o poder do maligno. Quantas pessoas ficam aí, porque Satanás está fazendo isso, está fazendo aquilo. Satanás está fazendo? E você está fazendo o quê? Com a autoridade que o Espírito Santo de Deus. Toma posse, como diz o mineiro, deixa de ser bobo só. Você tem autoridade. O cearense diz assim, deixa de ser besta. Mineiro deixa de ser bobo só. No Ceará deixa de ser besta. Então, deixa de ser bobo só. Deixa de ser besta. Jesus te deu poder e autoridade. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu estou encerrando aqui essa primeira palavra do livro de Jeremias, que nos fala de quando o Senhor escolheu ele no ventre da mãe e deu ele as nações para ele profetizar e deu a ele autoridade. Assim como o Senhor deu autoridade a Lucecena, assim como o Senhor deu autoridade a Sueli, assim como o Senhor deu autoridade a pessoas que nos veem agora pela manhã. Nem todos a gente acompanha aqui o nome ou o rosto, mas eu quero te agradecer por essas pessoas que agora, nesse exato momento, estão aqui nesse Face recebendo essa palavra. Que o teu Espírito fale ao coração, à mente de cada um agora, que o Senhor deu a ela poder e autoridade, talvez para abrir obras, talvez para ganhar alma, talvez para ensinar, talvez para interceder, talvez para construir, talvez para destruir aquilo que está errado. Meu Deus, a tua palavra nos fala que o Senhor traçou um alvo para a vida do Elias, do Jeremias, assim como o Senhor traçou um alvo para a vida de cada um desses que estão assistindo agora ou vão assistir depois. Querido Espírito Santo, lembre a cada um do alvo, do traçado que o Senhor fez, em nome do Senhor Jesus. Senhor, a tua palavra diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que és que vês? E Jeremias disse, vejo uma vara de amendoeira, dentre as árvores de Israel. A amendoeira era a primeira ao florescer. Indicava que o ministério dele iria florescer. Eu quero dizer para você que a tua vida vai florescer, teu ministério florescerá, o teu chamado florescerá. Tu não é fracassado, tu não é fracassada, tu és um escolhido, tu és uma escolhida. E versículo 13 a 16, Deus mostra a ele a palavra do Senhor, que vê uma panela a ferver, cuja face está para o lado norte. Deus
mostrava a ele ali o trabalho dele. Deus usa uma panela fervendo e mostra o trabalho dele. Quem sabe você está vivendo dias que a panela está fervendo. Quem sabe a panela está fervendo no seu casamento. Quem sabe ela está fervendo financeiramente, a coisa está, né? Quem sabe você está no meio de pessoas, mas Deus mostra a ele aquela visão, e que ele seria profeta. Talvez a panela está fervendo, mas Deus fala com você sobre o amendoeiro. Vai florescer, tua vida vai florescer, teu ministério vai florescer, tua vida emocional vai florescer, tua vida espiritual vai florescer, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, seja com todos vós hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração, em nome de Jesus. Vai florescer, creia nisso.